Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre a padroeira do Brasil, vamos falar sobre Nossa Senhora Aparecida. E para falar sobre isso comigo, aqui minha irmã Bruna. Mamãe do céu apareceu no Rio Paraíba, no Rio Paraíba. É a trilha sonora dos meus dias agora. Depois dessa performance musical, então pegue seu café e venha ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, gente, vamos falar então de Nossa Senhora Aparecida. Você que está ouvindo aqui no dia do lançamento do programa, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Começou na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, dia da nossa padroeira, 306 anos de história. Ou não, como a gente vai descobrir daqui a pouco. Ou não. 306 anos, ou não. Ou não. Bem, é meio difícil, assim, quem é do Brasil que não conheça, pelo menos, a história, né, de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida que não tem aparição. É Aparecida porque... no sentido de achado, porque ela apareceu no Rio, né, nesse sentido. Ela apareceu no Rio. É que quando eu era criança que eu descobri isso, eu fiquei muito confusa. É uma imagem, né, uma imagem pequena, 35 centímetros, né, acho que é isso, então. É, exatamente. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, que esse é o título total, né. Isso. E assim, a gente pode ir pra essa, digamos assim, pra Aparecida antes da Aparecida, se quiser falar um pouquinho assim. É uma coisa interessante, assim, que muito se falou, assim, pra gente pensar um pouquinho antes, né? A Bruna falou, mas já sabe, né, da história de maneira geral, da imagem que foi achada no rio pelos pescadores, né? Tudo a gente vai passar por isso também. Vamos dar um contexto histórico primeiro. E por que essa imagem foi parar lá, né? Então, primeiro é interessante a gente saber que essa imagem, pelo estilo dela, imaginou-se que teria sido uma imagem feita por um frei chamado Agostinho da Piedade. Mas esse Agostinho da Piedade, ele só trabalhou no Nordeste, ele nunca foi ali para a região de São Paulo, mas a característica era ele. Daí acabaram, com o tempo, né, descobrindo que tinha um outro frei chamado Agostinho de Jesus, e que foi discípulo do Agostinho da Piedade. E o Agostinho de Jesus ele viveu justamente ali na região de São Paulo, então poderia ter sido ele. Né? Mas não dá para ter certeza, então pode ter sido ele, pode ter sido alguma outra pessoa, mas alguém nessa linha, pelo estilo. É uma imagem. E o fato de ser uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela faz muito sentido porque desde 1646, Nossa Senhora da Conceição era a padroeira de Portugal e das colônias. E tinha uma capela próxima ao Rio Paraíba, que foi fundada em 1712. Provavelmente, né? Então imagina-se ali que a imagem deve ter sido quebrada, deve ter ficado pelo menos 5 anos após quebrar e ser descartada, né? Então, como as pessoas descartam, às vezes as pessoas enterram, isso, né? Como tinha um rio ali, uma das formas de descartar uma imagem quebrada era jogar no rio. E foi o que fizeram provavelmente. Faz sentido. E daí, imagina assim que deve ter ficado mais ou menos 5 anos até ela ser achada. E aí, temos a história do achado, né, Bruno? Então, foi achado, né? Foi em 1717 que 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e o Domingos Garcia, ficaram responsáveis de conseguir peixe pro banquete que ia ter pro Conde de Assumar. Eles ficaram ali tentando pescar. E daí tem aquela coisinha clássica de que eles jogavam e não conseguia peixe, né? Exatamente. Então eles teriam, né, achado a imagem, né, primeiro o corpo, depois a cabeça, e então aconteceu o primeiro milagre. Peixes abundantes. Inclusive a musiquinha que eu tava cantando, né, só, né, fazer um comentário, é a musiquinha do Cantinho da Criança, né, da Canção Nova, que fala é o milagre dos peixinhos. E que é uma das minhas primeiras lembrancinhas de infância, é saber sobre o milagre dos peixes de Nossa Senhora Aparecida. E daí vamos um pouco, então, se aprofundar um pouquinho nisso. Uhum. O Conde de Assumar, que a Bruna comentou, que era o Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal. O português gosta de nome comprido, né?
que ele tinha 28 anos quando ele chegou, naquele ano mesmo, em 1617, para assumir o cargo de governador da Capitania de São Paulo. E ele começa a visitar todos os vários lugares por ali. E era um homem com uma fama bem sanguinária, assim. Então, porque ele chega meio que para querer arrumar umas coisas, porque ele não tava, a realeza realmente não estava gostando de algumas coisas como estava indo, e ele chega bem e era um homem com uma fama ali, e muitas pessoas eram condenadas muitas pessoas eram mortas, sejam assassinos ou por condenações, era muito alta a violência do local. Então, o fato dos pescadores ficarem um pouco assustados, se fala um pouco do medo ali, né, esse desespero de conseguir os peixes, faria um pouco de sentido por causa disso. Tem um relato oficial dessa visita na região, que a visita do governador, né, desse governador de Sumar, foi em 17 de outubro de 1717. Entretanto, a gente daí começa com uns probleminhas históricos, assim. Porque a gente tem dois, digamos assim, relatos oficiais escritos sobre o achado e sobre o milagre. Mas nenhum deles cita o ano 1717. Eita, aí já começou a complicar. Isso. Eles citam o ano de 1719, né? Um relato oficial ele fala da visita, fala que seria por causa dessa visita, mas ele coloca o achado em mais 1719, um pouco mais ou um pouco menos. Então pode até ser que esse um pouco mais ou um pouco menos, a pessoa não soubesse a data, talvez fosse 1717. E uma coisa que acham curiosa também é porque esses relatos tinha um cronista que fazia relatórios dessas visitas do governador. E em outros pontos de visita, ele detalha os banquetes que eram feitos, tudo, total, a comida que tinha. E quando se fala da visita na região ali, que era de Guaratinguetá, onde teria acontecido um milagre, ele não fala nada de um banquete de peixe, sabe? Olha só. Tem essa coisa curiosa. Pode ter simplesmente omitido, pode não ter achado nada demais, talvez, né? Os peixes, ele pode... O peixe podia não ser o prato principal, gente. Ele em si, como governador, não ter achado grande coisa. Mas tem um outro relato também, e que ele também fala do achado em 1719, mas ele associa a pesca à chegada de uma comunidade de engenheiros e governadores. Os dois são reconhecidos pela igreja, né? O documento que fala do governador, do Conselho do Mar, ele é o mais detalhado. E ele foi escrito em 1757, com base no relato de José Alves Vilela, que era o pároco de Guaratinguetá. E esse é o texto que sustenta, né? Principalmente. Mas tem esse outro texto que fala de uma visita de um grupo de engenheiros que teria em 1719 e associa a pesca, e fala da pesca. Então talvez poderia não ser por causa do governador. Então fica isso um pouquinho. A questão é que houve o milagre dos peixes. Isso, exatamente. A única coisa que fica meio claro, assim, que parece que o governador em si, parece que nunca ficou sabendo desse milagre, sabe? Se foi com ele não ficou sabendo, porque não teve nenhuma repercussão nas visitas dele, sabe? Então, talvez tenha sido uma coisa que tenha ficado só entre os pescadores mesmo, sabe? Naquele primeiro momento, que tinha sido um milagre, e as outras pessoas não tenham ficado sabendo. E daí também uma questão desse, quando acharam, e é importante comentar, porque assim, eles acham, né, tá quebrado em duas partes. Aí eu vou colocar assim, uma visão que eu não sei se foi a novela Padroeira que trouxe isso, se é uma crença popular, ou se misturou na minha cabeça de criança, que eu achava que as partes tinham se colado milagrosamente também. Então, isso é uma coisa repetida popularmente, e eu tinha isso na minha memória até estudar um pouquinho mais, mas não teve nenhuma cura milagrosa. Na verdade, essa cabeça foi uma coisa bem complicada por anos, por muitos anos. Vivia descolando essa cabeça. Num primeiro momento ali, quando levam, né, eles entregam os pedaços pra esposa do Domingos, e que daí ela cola com cera e deixa ali num altarzinho em casa, na casa da família. Então, tipo, a peça fica toda quebrada, gente. Não, assim, tipo, não é uma recuperação milagrosa. Então,
Muitas vezes essa questão, né, tu falou da esposa do Domingos, é porque até as próprias identidades sempre teve um pouco de confusão, de que, afinal, quem que era o João Alves, o Felipe Pedroso e o Domingos ali, né, se eles tinham alguma relação entre eles. Aqui no site tem uma questão, o site do santuário. Pode falar. Então, o Domingos é esposo da Silvana, que é irmã do Felipe, então cunhado do Domingos, e o João seria filho da Silvana, mas não diz que é filho do Domingos. Daí também já fiquei confusa. Exatamente. Então, ele tem um pouco isso. Por muitos anos, por muitas vezes, sempre se falava que, tipo assim, que o João Alves tinha pegado a imagem, ele em si que tinha pegado a imagem, mas depois, mais pra frente, a gente ouvia falar sobre o Felipe Pedroso cuidando da imagem. Inclusive, o Felipe Pedroso passando para o filho dele depois. E só recentemente foi descoberto alguns documentos em pastas, meio arquivos, meio perdidos, né? Mas aquela coisa, a igreja não esconde. É clássico de biblioteca, tá, gente? De biblioteca, de arquivo, é clássico. Se tá perdido é por causa que tá mal organizado, como em qualquer canto do mundo, tá bagunçado os documentos. Alguém guardou numa gaveta, não avisou e tava lá. Uma teoria, inclusive, que se tem é que eles, por causa de alguns nomes, é que eles poderiam ser 3 escravos, né? É uma teoria, né? Por causa da fazenda que existia ali. E a correção dali com os dados de algumas de lista de batizados, tudo, e sacramentos na igreja, e que os 3 poderiam ser escravos. Mas não é bem certo, mas o que não casa muito é o fato deles dos sobrenomes serem portugueses, né? Então não bate muito, mas tinha essa teoria também. Mas, basicamente, o que João Alves faz é, depois de ele entregar, a primeira pessoa que vai cuidar é justamente a mãe dele. Ele entrega a imagem à sua mãe, Silvana da Rocha Alves. E isso foi uma coisa que há pouco tempo que se ficou sabendo, que a Silvana foi a primeira pessoa a cuidar da imagem. E daí ali começou a devoção, né, do pessoal ir até a imagem, né? E daí o que acontece, né? Você até falou, né, que ela coloca ela cola com cera, tudo. Mas a primeira coisa que ela faz, primeiro, na verdade, é guardar a imagem numa caixa. Só que daí ela começou a falar pro filho dela que a caixa fazia muito barulho à noite. Então ela percebeu, ela decidiu então tirar e colocar, fazer um pequeno altar, coloca a imagem, coloca com cera e convida os vizinhos a rezar o terço. A começar a rezar o terço ali. Então começam a rezar o terço. E ao meio a esses terços vai acontecer o segundo milagre. Que é... Vamos lá... Não lembra? O milagre das velas. O milagre das velas. É que eu não lembrava se era o das velas... Não, mas da menina é mais pra frente. Mais pra frente. O segundo é o milagre das velas. Quer contar? Vamos lá. Então, as velas, elas se apagam, né, durante a oração. Eles estão lá rezando, tem 2 velas. E do nada as velas apagam. E quando a Silvana levanta pra ir acender as velas se acendem sozinhas. Tipo, apaga e volta. Piscou a vela. Exatamente, apagou, né? Voltou. Exatamente. Em alguns relatos diz que elas simplesmente apagaram de nada, e algumas diz que já tava uma ventania que apaga as velas, né? Mas de qualquer maneira, o grande milagre é que elas se acendem do nada, né? Então aí tem o segundo milagre. E isso vai crescendo. Então, né, como estava chamando a atenção, o padre José Antônio Vilela, que era o pároco de Guaratinguetá, a região ali, hoje Aparecida pertencia tudo a Guaratinguetá, então manda um sacristão acompanhar as orações. E como a paróquia, então falou, já que tem uma imagem, a imagem tem que ficar na paróquia. E o sacristão então pega a imagem, Nossa Aparecida, e leva para a paróquia. Só que a imagem simplesmente retorna para casa de Silvano. A imagem não quer ficar na paróquia. Exatamente. E daí acontece, o padre fala, essa imagem foi lá, voltou para casa, só podem ter pegado aqui. Manda prender o João Alves porque ele veio na igreja roubar a imagem. E o João Alves foi preso. Tadinho. E daí, enquanto ele estava preso, a imagem retorna mais uma vez pra casa da Silvana. Então daí o padre percebe, não, peraí, então se o João estava preso, a imagem retornou, então é porque a imagem quer
quer ficar naquele local, e então é construída a primeira capela. E que era uma capela onde, tipo, se rezava o terço, mas não se celebrava a missa, não tinha missa nesse local. Tanto que ainda se fala, você tem documentação que mostra que é construída a capela, mas a Silvana ainda continua como a responsável pela imagem, né? Anos depois, ela entrega ao Felipe Pedroso, né? Que vai repassar também para o seu filho Atanásio Pedroso, que aí vai construir a segunda capelinha. A devoção ela vai ser então oficializada em 1743, né? Em 1745, daí é de fato inaugurada uma igreja em honra a Nossa Senhora Aparecida. E ela vai receber o primeiro manto e a coroa dela. Que é a Capela da Aparecida, que daí começa, né? Porque é o apelido, né? Aí vai Aparecida. Daí é uma igreja mesmo. Até então era uma capelinha só para oração, rezavam o terço, faziam as devoções, eles não tinham missa. Daí com essa primeira igrejinha inaugurada em 1745, daí é uma igreja mesmo, porque daí em 1743 é oficializado, né, o culto, é pedido autorização, ser venerada sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esse foi o primeiro santuário, né? Isso. Então, a receber realmente as multidões, tudo. Daí era uma igrejinha pequena. Era uma igreja feita de taipa, tinha todo... Era um negócio muito simples, ainda assim, por mais que fosse um santuário, era muito simples. Tanto que eu acho que, na verdade, o título de santuário vai receber depois, só, mais pra frente. Ela nem recebe título de santuário agora nesse momento. Na época era só uma igreja, não era chamado de santuário. É um título posterior mesmo. Era uma igreja, só permitem que tenha uma igreja com esse título, né? Isso. É que hoje, quando vai se olhar historicamente, é considerado o primeiro santuário pela questão das multidões que iam até o local. Ah, sim, com certeza. É por isso. É que eu tô comentando porque daí lá na frente a gente vai falar sobre a construção da Basi, né, do que tem hoje, e daí a gente vai lembrar que existe a igreja antiga, né, que é o santuário né, antigo. Então, e nessa igrejinha aí já tinha a Sala dos Milagres. Exatamente, já tinha, desde o início já tinha essas... Fazer um desabafo sobre Sala de Milagres. É uma coisa muito pessoal minha, tá? Eu fico com muito medo de entrar em Sala dos Milagres desde que eu era criança, é trauma de infância. Porque eu lembro a primeira vez que eu entrei em uma Sala dos Milagres e não me falaram o que era, e eu entrei, era só um lugar que tinha um monte de pé e mão, e eu fiquei assim, meu Deus! E até hoje me dá uma agonia. Porque você tinha esse costume que vinha de Portugal, sobretudo, já, né? De você fazer uma cera, geralmente, assim, alguma coisa assim, da onde tinha sido a graça, né? Relacionada com a graça. Então, curou a mão, faz uma mão. Foi uma cura na cabeça, faz uma cabeça. Depois com o advento das fotos, as pessoas daí começaram a enviar fotos também, né? Pra mostrar. Uhum. Eu entrei isso, né, só comentando mesmo, foi em Nova Trento, ali, de Santa Paulina, primeira vez, e não me explicaram o que era. E eu entrei com a eu e a nossa irmã, né, a Daniela, a gente entrou, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí tiveram que me explicar que não eram pés decepados. Mas até hoje tem uma coisa psicológica que me dá uma agonia. Então, a gente falávamos ali daquela primeira igreja, né, então, inaugurada em 1745, ela tinha 7 metros de largura e 16 de comprimento. Você tem uma ideia? Era bem simplesinha. Era bem estreita. E bem simplesinha, porque São Paulo não tinha dinheiro naquela época, né? Então, diferente das grandes igrejas do Rio de Janeiro, que era a capital, era o ponto principal, e de Minas, que tinha, por causa das Minas, tinha muito dinheiro, ali era simplesinho. E foi assim. E conforme vai passando os anos, a devoção vai aumentando. Primeiro por uma questão estratégica, digamos assim, de localização, porque o ponto onde ficou a Aparecida, né, ali Guaratinguetá, a região, era uma região de muito trânsito, porque as pessoas justamente que vinham, né, tipo, digamos, do Rio de Janeiro, vinham dos portos e do litoral para Minas e vice-versa. Então passava ali, era um ponto de passagem por muitos viajantes, políticos, comerciantes, muita gente passava por ali. Então foi atraindo muita gente. E conforme ia acontecendo ia espalhando a fama, né, daquela pequena imagem, aquela imagem pequena que realizava tantos milagres. E daí começa
chamar a atenção da família real, antes da independência, né? Ela vai atraindo bastante coisa e ela vai atraindo muito dinheiro, né? Então, como tinha ali, recebia muita doação. Só que na época vivia uma coisa bem complicada. É o seguinte, há muito tempo, na verdade desde o século XVI, vivia-se em Portugal e daí, consequentemente, em todas as colônias portuguesas, um regime chamado de padroado. O que era? A Santa Sé, né, passou para o rei português, para Portugal, delegou a exclusividade da organização e financiamento de todas as atividades religiosas. No começo isso era uma maravilha, porque na verdade Portugal financiava de fato as missões, né? As primeiras missões jesuítas, por exemplo, são todas financiadas por Portugal. Portugal queria evangelizar essas colônias. Só que, né, vai passando os monarcas, vai entrando os monarcas menos virtuosos, e daí acontecia. Entrava muito dinheiro. Mas, como a igreja era administrada por homens indicados pelo monarca de Portugal, então quer dizer que recebiam muito de doação, mas aquelas doações não ficavam nada para ali. Ia tudo pro bolso ou dos próprios homens ou alguma coisa um pouco pra corte portuguesa, sabe? Então, apesar do monte de doação que tinha, continuava aquela igrejinha pau a pique, sabe? Pouquíssimo chegava, realmente. Era aquilo ali, continuava naquela simplicidade, não se preocupava em fazer nada além pela igreja. E era realmente muita roubalheira. E como você disse, né, claro, foi chamando a atenção da corte portuguesa, tudo, né? Tanto que até, né, existe uma história, não dá pra confirmar, não se tem confirmação, mas que até linka ali um pouco a independência do Brasil com Nossa Senhora Aparecida. Porque 2 semanas antes, Dom Pedro I teria ido rezar na frente da imagem, pedindo ajuda na situação e prometendo consagrar o Brasil a ela, né? Então ele teria feito isso, né? E assim depois vai chamando a atenção. Continuando ainda no século XIX, isso vai aumentando. Entre essas pessoas que roubavam, tinha um homem chamado Jerônimo Francisco Guimarães. Leigo, mas que foi indicado. Ele roubava muito. Tanto que esse daí é bem um dos mais nomes mais famosos, porque tem muitos relatários de como, tipo, do nada ele enriqueceu pra caramba nos anos em que ele administrou a Igreja da Aparecida. Eu me disfarçar, cara. Porque ele roubava, assim, não tinha muito o que fazer, né? E roubava as doações por anos, né? Até que, em 1844, criou-se a Mesa Administrativa dos Bens e Esmolas de Nossa Senhora da Aparecida. Teoricamente era para ter uma mesa administradora, né? Então agora vão parar os roubos. Mas não parou, continuaram roubando. Eles passaram a dividir o roubo. Mudou quem roubava. Passaram a dividir o montante. O capitão Jerônimo, antes ali, que era o Jerônimo Francisco Guimarães, ele ficou por mais 20 anos administrando e roubando. Daí veio, né, a parte dos tesoureiros, mas continuava um bando de tesoureiros honestos. E daí, que eles montaram essa mesa administrativa, eles começam, então, a construir uma nova igreja. Precisavam construir uma nova igreja, porque, se passou quase um século e estava aquela mesma igrejinha simples que tinha sido feito, de 7 metros por 16. E, obviamente, não comportava o povo. Exatamente. E daí vamos fazer uma igreja não bonita. Aí também ela tava com ameaça de desabamento, né? Ela ficava caindo nos pedaços, uma coisa assim. Exatamente. Também. E daí começaram a construir uma igreja em 1844. Mas a galera roubava tanto. Demorou bastante. Que em 1877 ainda era uma capela inacabada. E com risco de desabar. Demorou ainda pra concluir depois. Eis que aparece um homem curioso. Um cônego, né, chamado Joaquim do Monte Carmelo. Até porque que essa igreja era apelidada como Igreja de Monte Carmelo. Era o apelido. Então, esse cônego Joaquim do Monte Carmelo, ele era um cara que vivia arrumando confusão. Um pouco porque ele era uma pessoa que estava sendo muito correta.
Só que daí ele também não media a língua dele, ele saía falando de todo mundo. Podia ser bispo, podia ser quem fosse ali. E ele, então, ele vivia tendo uns probleminhas, assim, né? Não se dava, o pessoal não gostava muito dele. E daí, em 1877, Joaquim, como é conhecido, né? Não porque era o título comum, não porque ele fosse bispo, que era como chamou os padres, assim, né? Ele era um frei. Carmelo, quando ele subiu o morro, ele viu pela primeira vez Nossa Senhora Aparecida vivia uma epidemia, na época São Paulo vivia uma epidemia de lepra. Nossa Senhora Aparecida, ela vinha sendo considerada responsável pela cura de muitos doentes. E as pessoas diziam que era melhor construir um hospital do que uma nova igreja. Mas Dom Carmelo, ele viu aquilo e por algum motivo ele se apaixonou de uma maneira incrível por aquilo dali e decidiu que ele ia terminar de construir a igreja. E ele fez um projeto, um orçamento e se ofereceu como empreiteiro. E daí aceitaram, né? O tesoureiro, o escrivão, o vigário aceitaram a proposta dele, né? Do empreiteiro. E ele era um empreiteiro de primeira viagem, porque na verdade ele não era o construtor realmente, mas ele assumiu. Ele era um homem, era um doutor em teologia, filosofia, retórica, tudo. Um homem que tinha viajado pela Europa, tudo. Ele era um homem muito inteligente. Mas ele percebeu que, do jeito que a obra tinha sido conduzida até então, a igreja ia ficar mais torta que a Torre de Pisa. Então ele era preciso aumentar a Capela Mor, né, para que não ficasse, né, tudo defeituoso. Só que, apesar de que eles tinham aceitado o projeto, continuava a roubalheira e ele não recebia o dinheiro que ele precisava para fazer a obra. Uhum. Mas ele foi fazendo, ele foi trabalhando. Foi dando o jeito dele. Encomendou 2 púlpitos talhados em cedro, imagens que seriam confeccionadas por um artesão na Bahia, ele foi fazendo. E ele queria colocar em lugar de destaque São Joaquim, São José, Santa Isabel e São João Batista. A família ali. Juntar a família. E daí, conforme ia passando o tempo, e sempre ia diminuindo a quantidade de dinheiro. Ele não recebia nem na metade do que era combinado para terminar. E daí, ele mesmo começou a usar o dinheiro dele, o que ele tinha de dinheiro, para financiar a obra, né? Ele tinha uma pequena fortuna que ele tinha vendido, quando ele tinha vendido uma chácara. Ele tinha uma chácara que ele vendeu e ele colocou todo esse dinheiro para a construção. Teoricamente ia ser um empréstimo, mas ele sabia que não iam devolver o dinheiro para ele. E ele se oferecia para trabalhar de graça. Ele realmente tinha uma devoção, uma dedicação a isso mesmo. Exatamente. E daí ele ia usar... ele queria usar, daí também queria usar o material de demolição da igreja velha, né, para construir 6 casas para os romeiros, porque ele também ficava indignado que os fiéis pagavam um absurdo para ficar hospedados, né, nos locais lá por perto. Mesmo com o trabalho de graça oferecido, continuava tendo dificuldade, o pessoal cada vez mais ia oferecendo menos dinheiro. Ele se preocupou também com a construção de um local para colocar só os ex-votos, né, fala, né, os votos ali, essa sala dos milagres. Então ele comprou, né, encomendou um altar de mármore da Itália que demorou 3 anos para chegar no Brasil. Meu Deus, Mas a coisa não saía. Em meio tempo, ele ia reclamando e às vezes ele ia escrevendo umas cartas e iam trocando quem eram os tesoureiros, mas sempre tirava um e trava o outro desonesto. Só mudava quem tava roubando. E daí, em 1883, né, mais um tesoureiro desonesto foi afastado do cargo e daí Dom Carmelo voltou exigindo uma auditoria para comprovar tudo que tinha feito e gasto até então. Então, já estava aí passando quase 40 anos que a obra tinha começado, porque tinha começado antes do Dom Carmelo já eram 6 anos que ele estava à frente, e daí ela foi retomada mais uma vez. Mas, de novo, ela foi retomada por alguns meses, daí parou de novo porque não passavam dinheiro. Era basicamente, sempre que parecia que ia andar, não andava. Isso. E sempre assim... E daí ele, no fim, ele vai e faz uma baita de uma carta. Um jornal acabou fazendo uma crítica, dizendo que a igreja estava horrível, que estava tudo ali. E meio que, tipo assim, por um lado falou de umas coisas bonitas que o Carmelo estava fazendo, mas por outras estava criticando tudo, né? Toalhas carcomidas, e que mal dava para ver a imagem de Nossa Senhora, em meio à confusão da igreja, tudo. E daí ele falou, né? E daí ele já escreveu uma carta, assim, respondendo, né? Uma carta-resposta, né? Reclamando do jornal, assim, que não deixava as coisas baratas. E daí Dom Carmelo basicamente fala que o problema era a impiedade dos seus zeladores, né? Ou seja, o tesoureiro, o escrivão, também o padre
né? E ele fala, né, que ele tem uma parte que ele fala assim, que o tesoureiro e o escrivão indicados pelos juízes que ele tava, o padre que completava a mesa, como sabemos, era meio figurante, o tal do voto vencido, né? Então, assim, o padre era indicado, era um voto vencido, porque continuava aquele regime do padroado, era indicado pela corte, né? Então, o padre não conseguia fazer nada, o tesoureiro e o escrivão ficavam roubando, e o Dom Carmelo foi lá e escreveu uma carta falando disso, sabe? Para conseguirem, né, concluir a obra, do altar principal colocam a imagem de Nossa Senhora Aparecida para um altar lateral, que o povo ficou meio bravo, porque como assim Nossa Senhora Aparecida não ia ficar no altar, não ia ficar no principal, mas para conseguir concluir a obra. E daí depois, assim, de muitas lutas, em 1888 ele conseguiu inaugurar a igreja, que é a basílica que nós conhecemos, que é a igreja que hoje nós conhecemos como a Basílica Velha. Foi 43 anos para construir aquilo lá. Cara, e se não fosse ele, não tinha saído. Mas assim, a galera roubou tanto dinheiro que, tipo assim, era pra ser construído facinho uma coisa muito maior, mas a galera roubava muito dinheiro. É. Ele terminou a obra em 1888. E depois disso, ele não se sabe exatamente porquê, mas ele simplesmente decidiu sair de lá. Voltou pra viver como monge na Bahia e morreu em 1899. Basicamente, assim, esquecido, assim, sabe? Sem grande relevância, né? Mas foi um homem muito importante pra história Talvez ele tenha sentido que ele cumpriu a missão dele e voltou pra morrer. Provavelmente, assim. Então, assim, ela era uma obra... A Basílica Velha ela é uma obra relativamente simples, assim. Se você for pensar a quantidade de devotos que já tinham, tudo, toda a grandeza que tinha, ela já era muito simples. Mas, ainda assim, foi uma coisa muito bela, né? Com a proclamação da República em 1889, então daí os padres puderam finalmente começar a administrar as igrejas. As igrejas novamente com liberdade, sem indicações do governo de quem ia ali. E daí começa a melhorar um pouquinho as coisas ali pra Aparecida também. Colocando um detalhe, tá, gente? É aí que a gente vai colocar a importância do Estado laico, né? Que daí o Estado se mete na igreja, daí a igreja se mete no Estado. Exatamente. Não tem esse problema. Daí, em 1893, que daí vai ser criada a paróquia de Aparecida e se recebe o título de santuário, oficialmente. Exatamente. Foi Dom Lino... Eu não vou conseguir falar o nome dele não, tá? Por causa da minha dicção, eu não consigo falar o nome dele não, tem muito D&D junto. Eu não tô achando o nome dele aqui agora pra falar isso, não vou falar. Dom Lino Deodato. Acho que é Deodato. Dom Lino Deodato. Rodrigues, que era o bispo de São Paulo. E daí, eles precisavam de ajuda, e daí eles conseguem a vinda dos redentoristas, né, em 1894, para cuidar tanto da paróquia da Aparecida como mais 6 paróquias na região que são criadas. Aí chegam os padres que a gente conhece hoje ali do santuário. O que eles dizem é que se tem de relatos da época é que quando eles chegaram encontraram tanto a Aparecida quanto as paróquias da região em total desordem. Um povo de muita fé, mas sem conhecimento e sem instrução, né? E falando que era um absurdo de como tinham deixado a igreja no Brasil, assim, que o estado era caótico. E daí, então, eles começam a organizar. Em 1904, acontece, então, a coroação de Nossa Senhora, né? Em 1904 é de fato que ela é, de fato, coroada. Com a coroa que tinha sido dado anos atrás pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel já tinha dado lá em 1878, ainda ali no finalzinho ali do Império, a Princesa Isabel havia dado essa coroa de presente, mas ela só vai ser coroada de verdade em 1904. Foi em 8 de setembro. Um dia depois da festa da Independência. Da festa republicana da Independência. Isso. A Princesa Isabel, né, tá colocando isso, ela era devota, né, de Nossa Senhora, e ela tinha uma grande dificuldade para conseguir engravidar, né? E ela faz uma promessa para Nossa Senhora, pedindo, né? E ela entrega um manto, né, no primeiro momento. E pedindo pela graça, né, de conseguir um herdeiro. E então, daí depois, né, de alguns anos eles voltam e eles entregam, então, a coroa, já tendo ali 3 herdeiros, Dom Pedro, Dom Luiz e Dom Antônio. E é uma coroa de 24 quilates, né, de ouro 24 quilates, 300 gramas, cravejadas de brilhantes. É uma coroa de fato, gente.
Não é essas de plásticozinho que a gente vê. É uma joia mesmo. Entre os diferentes relatos, né, dependendo de quem escreve, então fica que nessa festa teria aparecido entre 6 mil e 15 mil pessoas que lotaram a Aparecida para essa cerimônia. Pelo menos um arcebispo, pelo menos 12 bispos e mais de 60 padres acompanharam a coroação. E foi Dom José de Camargo Barros quem coroou a imagem. E daí, com tudo essa fama, então foi-se fazer um pedido pro Vaticano a que Nossa Senhora Aparecida pudesse ser a padroeira do Brasil. Porém, quando Foi bateu lá legal. no Vaticano, foram lá, peraí, vamos só dar uma olhadinha nos documentos e falar, peraí, mas o Brasil já tem um padroeiro. E não, você pode ter 2 padroeiros. Como se o Brasil tinha um padroeiro? Tinha um padroeiro. Assim, Tinha um padroeiro. Porque, ainda naquela questão do regime do padroado, o nosso querido primeiro imperador, Dom Pedro I, era Pedro de Alcântara. E temos um santo chamado São Pedro de Alcântara. E ele simplesmente colocou São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. Só que ninguém tinha devoção por São Pedro de Alcântara. todo respeito a São Pedro de Alcântara, a São Pedro de Alcântara, nem sei quem que é São Pedro de Alcântara. Então, num primeiro momento, a resposta do Vaticano, através do Papa Pio XI, foi não. Nossa Senhora Aparecida não pode ser a padroeira do Brasil. Mas depois foi revista, a situação. E então, depois, em 1930, então, foi assinado o decreto para que Nossa Senhora Aparecida, para que ela fosse considerada a padroeira principal de todo o Brasil. Como diz no relato, no Vaticano diz assim: a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, a padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus, para promover o bem espiritual dos fiéis no Brasil e para aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Isso foi em 1930, né? Por um acaso, bate mais ou menos ali com o período do início da ditadura de Getúlio Vargas ali. É bem curioso. É curioso mesmo. E também não é só curioso, como é interessante, porque o fato de ter acontecido, né, o início ali do governo de Getúlio Vargas vai gerar uma situação curiosa. Que então, a partir de 1961, pela primeira vez, a imagem vai sair de Aparecida, vai sair do interior, vai sair da Aparecida, vai sair de lá. É quando ela vai de trem, né? Isso. Ela sai do interior de São Paulo e deve ser levada até o Rio de Janeiro, né, para fazer uma grande festa da capital do país, em 1931. Então é levado, né, um vagão, eles transformam um vagão em capela, levam até a capital do país, na época Rio de Janeiro. E daí nessa época, a festa da padroeira foi colocado como data fixa no dia 7 de setembro, para coincidir com o dia da independência. Exatamente. E ali, né, o cardeal Leme, né, que é o Sebastião Leme, que foi quem fez o processo e foi atrás para que ela fosse a padroeira, né, ele coloca, né, no palco, na nota da escaderia, né, se ajoelhando, ele disse: na Senhora Aparecida, o Brasil é vosso, nesse seguinte momento. E daí, em 1932, as tropas constitucionalistas de São Paulo, ali a Revolução Constitucionalista de 1932, que eram contra, né, Getúlio, e eles tinham uma tropa que era o Batalhão Padroeiro do Brasil. É o nome da linha de combate, né? Foi uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Então as tropas de São Paulo, elas tinham requisitado, né, o seminário e tudo. Então, e eles ficavam ali. E daí, numa hora que a basílica estava vazia, ninguém estava percebendo, tiraram a imagem do altar e colocaram uma réplica no lugar. E ficaram com medo que, com essa questão da guerra, tudo, pudesse acontecer alguma coisa com a imagem. Muita gente não soube que por um tempo ali, nesse ano de 1972, a imagem que estava na igreja não era a imagem verdadeira. Era uma réplica somente. Acho justo. Compreensível. Então, Bruna, depois, né, desses séculos,
com muito esforço, fizeram um santuário que tem a sua beleza, mas eu digo que às vezes uma beleza um pouco emocional que a gente sente, né? Mas o santuário lá, o primeiro santuário, a Basílica Velha, né, que a gente chama hoje, é uma igreja pequenininha e relativamente simples, né? Se você pensar tudo que já era Nossa Senhora Aparecida. Se for Tudo que pensar, tinha, tudo que representava pro Brasil era uma coisinha de nada. De nada. Exato. A gente olhar ela, assim, em outras igrejas que vão ter no Brasil, ela é realmente nada, assim, em questão de trabalho, digamos, né? Ela é muito simples comparada. Então, daí decidiram que precisava de uma capela nova, né? E daí foi... Então, a construção começou em 10 de setembro de 1946. Daí ela foi consagrada em 1980, 4 de julho de 1980 ela foi consagrada. Então foi feito isso. 1946 começa, né? Quando tem toda a procura de achar um terreno, tudo, queria um grama, tudo, alguma coisa muito grande. E de fato é a segunda maior basílica do mundo, né? Só perde para a Basílica de São Pedro. E porque não deixaram construir maior, porque o brasileiro gosta de fazer umas coisas meio exageradas, né? Até brincadeira, fazendo parênteses, na época que o Papa Francisco foi eleito, a brincadeirinha que eu lembro que alguns fazem, não, brasileiro já se acha, imagina se o Papa fosse brasileiro. Foi construída nessa basílica que o pessoal conhece como é hoje, ela foi sempre construída aos poucos. Na verdade, até hoje continua se sendo feito coisas nela, né? Então, sempre tá em... sempre estão fazendo alguma coisinha. Sempre tem obra lá. Não vamos entrar em comentar critérios arquitetônicos aqui. Como nenhum de nós aqui é formado em arquitetura, nem a nossa área. Essa grande obra, né? A gente não vai se adentrar muito aqui esses detalhes, mas só para terem uma noção, né? Ela assume a forma de uma cruz grega, né? Com braços de 188 metros de comprimento e 183 metros de largura. Então, a cruz grega é aquela cruz que as asas são todas do mesmo tamanho, né? Basicamente. E a cúpula tem 70 metros de altura, e a torre atinge uma altura de 109 metros. A basílica contém 23 mil metros quadrados de espaço, e o salão da igreja principal pode acomodar 30 mil pessoas. Cara, que quando faz a celebração externa consegue abrigar até 300 mil pessoas. Pegando a parte externa. É muito grande, cara. Sim. E teve a torre... Sabe que tem uma torre lá que é a Torre Brasília, né? Sabe por que o nome? Não. Porque ela foi doada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Ele falou que ele fez esse acordo. Tipo, eu dou, mas o nome vai ser Brasília, por causa que eu tô com Brasília também, sabe? Claro. Não, o cara queria fazer porque fica meio sem sentido fazer, o que Torre Brasília? Tipo, qual que é o lance, né? Tá. Foi um acordo. Bem, olhando criticamente, é melhor chamar a Torre Brasília do que, sei lá, a Torre JK. Que não só a torre, na verdade, porque toda a estrutura de aço ela foi doada também, porque foi dada pela Companhia Siderúrgica Nacional, né? Ele fez esse acordo. Era 1.425 toneladas de ferro. E daí, né, a Basílica tá lá, reserva. Mas tem um fato muito importante que a gente precisa contar, né, Bruna? Que às vezes... Eu confesso que até há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eu fui descobrir isso quando eu entrei no seminário só. Né, disso que aconteceu com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque a imagem, ela já foi encontrada, né, em uma situação muito precária, né, quebrada, estava em duas partes, e não estava em boa, né, obviamente, boa conservação. Como a gente já comentou, não teve aquela coisa de, como a gente ouve popularmente, de que colou magicamente. Isso não rolou, isso não rolou no milagre, né, o negócio de colar a cabeça e o corpo da imagem. Na verdade, a cabeça descolava ali com alguma coisa, vivia descolando ao longo dos séculos, vivia descolando a cabeça. Então, tipo, sempre ao longo dos anos foi tentando fazer, né, várias técnicas e estudos para tentar restaurar a imagem. Mas aconteceu no dia 16 de maio de 78, né, na missa das 8 horas da noite, durante um blackout que aconteceu na região. Para quem é muito novo, não sabe o que é um blackout, apagão geral. Caiu a energia de toda a região. E um jovem de 19 anos, morador de São José dos Campos,
o Rogério Marcos de Oliveira, ele entrou no santuário e conseguiu quebrar o vidro que protegia a imagem de Nossa Senhora. O guarda do santuário, né, um dos guardas, conseguiu agarrar ele, mas no momento em que ele é agarrado, ele derruba a imagem, e a imagem, que já era frágil, já estava quebrada, se parte em mais de 200 partes. Então realmente aconteceu isso, né? Até curiosidade diz que o blackout, a companhia de energia elétrica disse que na verdade não teve blackout. Que não teve, pelo menos o sistema deles não faltou luz em nenhum momento na região naquela noite. Uhum. Bom, e daí tinha esses mais de 200 pedaços E agora, né? Faz. No começo o pessoal, para não assustar muitas pessoas, falaram que tinha se quebrado em 3 pedaços, depois falaram em dezenas, e na verdade a realidade é que era mais de 200, né? E a cabeça, ela teve a face direita totalmente esmigalhada. Então era um trabalho, assim, basicamente impossível de ser feito. Então eles pegaram, né, e o que a gente vai fazer, né? Precisa restaurar isso. E como não tinha sobrado muita coisa, ninguém sabia por onde começar, né? Isso foi toda uma comoção, tudo. O jovem chegou a ser levado para a delegacia, mas a igreja decidiu não processar ele, pois foi averiguado que ele tinha um problema mental e que daí foi agravado pelo fato de algumas pregações evangélicas sensacionalistas que ele ouviu, sabe? Que levou ele a fazer aquilo. Uma pessoa perturbada, infelizmente, que não fazia ideia do que estava fazendo, né? Não fazia ideia, né, do que estava fazendo. Na lei se chama de inimputável, ele não tem como. Ele fez algo errado. A igreja até podia querer processar se quisesse, mas a própria igreja nem quis processar ele. A igreja nem quis. Então, colocaram, né, num caixãozinho essa imagem de Nossa Senhora, né, os restos, né, o que tinha sobrado. E realmente, assim, no livro que o jornalista Rodrigo Álvares escreveu sobre a Aparecida, ele traz umas fotos, e ele tem uma foto que é justamente disso, dos pedaços ali esmigalhados. Sem contar que também, quando caiu, espatifou a primeira vez, teve muitas pessoas que pegaram pedaços da imagem. Talvez levaram para casa, alguma coisa que te ficou mais ainda, sabe? Então, mesmo que tu tentaram juntar, não conseguiram juntar tudo. Quem sabe tem uma família aí que tem um pedaço de Nossa Senhora Aparecida, a gente não sabe. Porque a gente falou assim, porque era uma imagem feita de barro, né? Barro queimado, né? Terracota, né? Que se chama. Então é realmente um material muito frágil já mesmo, né? É um material simples. E então ela tinha cerca de 2,5 kg, mas aí estava ali destruído, né? Em vários pedaços, alguns muitos farelos. Algumas partes maiores eles amarraram com elásticos, coisas assim, tudo. Ainda juntaram até a poeira para ver, assim, né? Tinha catado e varrido. Mas não que a poeira fosse cataram porque tentaram na hora catar tudo, né? Até porque, assim, é isso, né? Se tenta, porque a imagem é muito importante. E também tem que lembrar que, como a imagem, obviamente, era abençoada, já tem toda uma questão de cuidado com algo que recebeu um sacramental, né? Então tem que tomar um cuidado também. Daí começou as discussões, né, de quem vai fazer. E tinha um reitor do seminário, na época, o reitor do santuário, padre Isidro de Oliveira Santos, e que ele fazia umas coisinhas, e ele era uma pessoa muito devota da imagem mesmo, muito, muito mesmo. Cuidava, assim, com um carinho, às vezes até exagerado pela imagem, e ele queria, ele mesmo, restaurar a imagem. E ele era muito contra quem entregar, porque ele não queria que entregasse de forma alguma para alguém que não tivesse relação com a igreja, sabe? Mas como assim? Porque quando foram procurar, acabaram sugerindo para quem? Para ser levado para a sala de restauração do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, né? Mas daqui que mandou foi o cardeal, o arcebispo de São Paulo, né? Meio que deu a ordem, e o reitor, o padre Isidro, teve que aceitar por contrariado, né? E foi levado em segredo tudo, né? Sim, porque daí esse padre chegou a ligar para um famoso professor que dava no Vaticano, né? O Deoclésio, se aceitaria restaurar, mas não fizeram tudo. E daí então eles levaram então para a artista plástica Maria Helena Chartuni.
A restauradora, o padre ficou bravo porque a restauradora, ela tinha abandonado o catolicismo na adolescência, né? Mas era uma restauradora, e ela viu aquilo dali. Ela tem uma frase, tem uma que eu vi uma vez que até achei, dela falando qual foi a sensação que ela teve quando entregaram a caixinha pra ela, né? Esse caixãozinho com os pedaços, né? Então, citando ela falou assim, a imagem estava toda quebrada em uma caixinha. O que eu senti na hora não foi nada agradável. Foi uma espécie de pânico. Pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei pra ela, a senhora me colocou em um problemão? Precisa me ajudar a sair dele? Porque... Eu não sei. Sim, e foi bem isso. E era uma imagem, né? E ela também, que ela fala assim que ela disse que ela lembrava até da infância quando ela viu a primeira imagem, que ela tinha achado a imagem horrorosa, feia, assim, sabe? Porque a imagem realmente, assim, padrões estéticos, ela nunca foi uma imagem bonita, de fato, assim, né? Sim. Ela tem uma beleza, a beleza que de Nossa Senhora Aparecida, imagem de Nossa Senhora Aparecida é pela graça de Deus, mas ela é uma imagem extremamente simples, né? O curioso, né? A gente já citou isso. Ela começou, então, a fazer, né? Trabalhar isso, essas colas, e daí ela precisava colar, né? Para colar, ela começou então a separar os pedaços, tudo, e ninguém sabia que estava ali. Todo mundo, a informação oficial é que estava sendo restaurada no Vaticano, ninguém sabia que estava em São Paulo sendo restaurada. Os padres contaram uma mentirinha aí até pra a galera não ficar em cima, sabe? Pra não ficar... Tanta, gente, pra mentira, né? Não, porque não até pra não assim. ficar muito... Pra não ficar uma pressão, porque vira uma comoção nacional. É um grande sim, um grande símbolo brasileiro. E daí a Maria Helena conseguiu um pouco mais de privacidade por causa disso. Então, porque poucas pessoas sabiam, mas os padres ali, tudo, o pessoal... trabalhava mais próximo dela, né? O pessoal do museu, né? Que ela disse que a pessoa sentia que às vezes parecia que houve um clima de inveja, porque quando ela recebeu essa dali no museu, virou uma coisa assim, todo um acesso especial pra ela, pra sala de restauração, até dentro do museu, sabe? Todo mundo tava achando meio estranho, sabe? Porque tinha coisa tão... Então ela começou a tentar preparar com a imagem. E daí ela precisava usar alguma cola, né? E antigamente, quando se colava, tem mais às vezes se usava cera, coisa assim, cera de abelha. Mas ela decidiu, né, usar uma cola de uma marca argentina chamada Poxipol. Nossa. Na verdade, é assim, o que é a imagem? Ela é uma marca, essa daqui é a marca, né, argentina, mas o que a gente tem aqui semelhante no Brasil é o Durepox. Ela usa o Durepox pra colar a imagem. Do trabalho que consegue, né? Que é uma base de epóxi, né, que se forma ali a partir de mistura, né, duas bisnagas, né, não sei se, Bruna, se tu já usou Durepox alguma vez, já viu alguém usar? Já vi. São duas bisnaguinhas, né, que tu mistura ali, tu gera aquela cola na hora, né. Então foi uma cola assim que eles usaram pra colar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que o artista usou. Ela começou então pelos dois pedaços que era maior, tudo, que formam um manto, né, não o manto por cima, mas a própria imagem tem um manto desenhado, né, na escultura, esculpido, né. Foi tentando encaixar os menores, os pedacinhos menores. E daí foi fazendo, ela tinha que ir fazendo um esmeril, assim, tipo de dentista, sabe? Tipo quando o dentista faz os ajustes no acidente, que vai ali dando aquela quebradinha, ele ia fazendo isso com uns pedacinhos menores para poder fazer eles encaixar, porque eles ficando meio irregular, então ela tinha que arredondar eles, alguns tudo, para conseguir colar. Até a poeira, né, como foi juntada, era de certa forma juntada nessa cola, para dar um pouco mais de volume, né, até os farelos que foram recolhidos eram utilizados. E daí ela junta tudo. Antes a imagem, ela até faz desaparecer que tinha tipo uma espécie de uma cicatriz no pescoço, ela consegue fazer desaparecer. Uhum. E daí tinha o problema do rosto. Confere que restaura um negócio que não tem como restaurar. E que daí basicamente ela teve que fazer a face direita totalmente nova. Praticamente, né? Tanto que na verdade, tipo, era impossível restaurar de fato. E daí ela ficou um pouquinho diferente. Porque não tinha como ficar igualzinha como era a imagem originalmente, né? Mas ela fez a imagem com... Então,
Na verdade, a imagem, a gente tem poucos registros fotográficos, mas a imagem era um pouquinho diferente do que a gente vê a imagem hoje. E daí foram 33 dias de trabalho, né? Dela mexendo na imagem. Exatamente. E que ela disse que foi o que restaurou a fé dela, né? Que a artista... Ela tem uma outra frase que ela diz, no momento que ela fala que enquanto ela restaurava a imagem, ela sentia que Nossa Senhora restaurava a vida dela. E daí vinha a discussão sobre a cor. Daí depois que ela fez, né, beleza, ela considerou tudo, vinha a discussão sobre a cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso aí é uma questão polêmica o que aconteceu. Quando a gente tem uns relatos assim sobre... Tem um dos relatos, daqueles relatos mais antigos, que ele até cita que ele cita um pouco de um azul nela. Porque a gente fala que provavelmente essas imagens, elas eram pintadas, tá? Tipo assim, você não fazia a imagem de uma cor só assim. Imagens na igreja sempre foram pintadas, sabe? Não é essa coisa de que às vezes a gente vê uma coisa... É coisa de modernismo, é coisa contemporânea, assim, de você não ter imagem, ter a imagem toda branca. Não, isso nunca foi o jeito religioso de fazer imagem, sempre foi... Então a imagem original, provavelmente antes de ser descartada no rio, ela era colorida, provavelmente, como basicamente todas as imagens são, né? E daí, provavelmente, ela perdeu a cor, desbotou, e daí havia uma discussão se ela era um pouco mais mulata ou cor assim meio que de um marrom, assim, um marrom mais escuro, ou uma cor bem escura de fato, né? Tipo, se uma cor de canela ou uma cor mais escura. Pelo relato da restauradora, o Padre Isidro, que era o repositório, queria fazer uma imagem levemente mais clara. Mas ela disse assim que ela tinha que respeitar a cor que ela tinha antes do atentado. Porque também tem a discussão, porque é o seguinte... Porque alguns dizem que talvez ela tenha escurecido por causa das velas que eram acendidas próximo a ela. Que acontece, realmente? Se você acontece. Né? Pode ter acontecido isso. Mas quando ela estava no atentado, ela já era bem escura mesmo, de fato. Então, não tinha por que fazer ela clara, assim. Eu acho muito bonito como, mesmo que tenha sido por ter ficado muito tempo no Rio, ou seja... Eu acho muito bonita essa questão de Nossa Senhora se apresentar com um tom escuro, né? Nossa Senhora Aparecida. Sim, faz muito sentido com toda a história do nosso país, né? Exato. A gente tem que lembrar disso. Como a gente já estava acostumado, né? E a Maria Helena, ela fala, a restauradora, ela teve bastante problemas aí com o padre ali, porque o padre... ficou discutindo essa coisa de modificar a cor. Enfim, ela fez, né, a imagem escura mesmo, né, na cor que ela tem hoje. A gente teve, ao longo dos mais de 300 anos, provavelmente a gente teve vários retoques que não foram nem documentados às vezes, né? Sim. Então teve isso, mas que, como a gente disse, volta e meia descolava a cabeça, tinha que colocar. E daí, um pouco tempo depois... em 1979, um ano depois, pouco tempo depois que ela tinha restaurado, ligaram pra Maria Helena e falaram, a senhora tem que vir até aqui. Daí ela falou, mas não queremos que mais ninguém saiba. Ela falou, mas, quebraram de novo? Se quebrar de novo não tem conserto. O que aconteceu, né? Agora veio a historinha, né? Olha só. O Padre Isidro, ele fez um plano meio maluco. Em uma noite de segunda-feira, 11 de setembro, ele pegou a imagem, trocou por uma cópia, colocou uma cópia de bronze no lugar, evidentemente pintada, tudo, e vestida com manto e a coroa, pra que ninguém percebesse a diferença, e saiu com a imagem e levou pra casa dele, o chalé onde ele morava. Misericórdia! O chalé que ele vivia no fundo do convento. E ele passou 11 dias e noites com a imagem da Senhora Aparecida escondida no quarto dele. E daí pediu ajuda a um escultor, o Benedito Vieira, né, que não fazia ideia de que a imagem que se tratava da imagem oficial, né, original, milagrosa. E daí, a partir do molde, ele pediu fazer uns moldes porque ele queria fazer cópias. Não sabe exatamente por que ele queria fazer essas cópias, mas ele queria fazer. E ninguém sabia que tava uma cópia ali. Ficou por um bom tempo ali, ninguém fazia ideia. Tá, eu vou talvez ele tivesse uma boa intenção de não querer que a imagem real
fosse atacada novamente? Um pouco tinha isso, ele tinha realmente muito amor, assim, e ele achava que ele era o guardião de Nossa Senhora Aparecida, assim. Tinha um pouco disso, sabe? Às vezes, assim, um pouco exagerado. Bom, ele passou mais de um mês com a imagem, né? Resumindo, assim, ele passou mais de um mês com a imagem. Eles fizeram, pra fazer os moldes, eles queriam fazer esse molde, eles fizeram um molde de, tipo, usando uma espécie de uma gelatina. Uma espécie de uma gelatina. E daí, no fim, como eles usaram essa gelatina pra fazer os moldes, eles acabaram estragando a pintura. Tipo, o escultor que tava ajudando ele não fazia ideia que era a imagem oficial, né? Eles estragaram a pintura que a Maria Helena tinha feito. O restaurador tinha feito. E daí ele não devolveu. A ideia no fim inicial parece que era devolver logo depois de fazer as obras. Ele continuou com ela. Mas ele olhava e ele ficava incomodado porque como a Mariana teve que refazer a imagem, pra nós, pra quem conhece mais de longe, não quer notar a diferença, mas quem não tava vindo de perto notava um pouquinho de diferença. Aí esse padre dizia que ela tava com o olhar diferente. E ele foi, tipo, meio que destruiu o olho direito dela, sabe? Tipo, raspou o olho direito da imagem. Todo respeito. O padre tava muito loucão. E depois ele decidiu, então, raspar o marrom escuro que a Maria Helena tinha pintado e pintar com uma cor, assim, mais de canela, né? Chocolate claro ou canela. E daí, depois que ele fez isso, ele mudou a cor, tudo, e daí ele devolveu. Tipo assim, no fim ele ficou mais de um mês, assim, acho que ficou uns 2 meses, pelo menos, com a imagem. Só que daí perceberam. Ele foi um dos homens, assim, por um lado, ele foi um dos homens que mais se dedicaram à Nossa Senhora Aparecida, né? Ele realmente, assim, se dedicou muito ao santuário e tudo. Só que ele tinha tanto, assim, carinho que ele achou que ele que precisava, só ele podia dar a palavra, né? E daí, de novo, e tinha sido pintado com tinta de automóvel, sabe? E a Maria Helena ficou bem brava, mas ela refez e pintaram de novo, pintaram. Eu conto isso também porque isso aqui tá num livro que é um documento público, então também a gente não precisa ficar escondendo essas coisas também, né? Fingir que não aconteceu. Mas teve esse último retoque aí. Mas assim, ao longo dos anos, teve padres que fizeram várias restaurações, que pintaram a imagem e colocaram um pino de ferro para tentar prender a cabeça. Teve várias coisinhas assim, mas aí é tudo isso que envolve, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, ela foi o primeiro grande símbolo nacional. Foi o primeiro grande símbolo brasileiro, que a gente pode falar assim, qual que é o primeiro símbolo de identidade brasileira? Nossa Senhora Aparecida. Genuinamente brasileira. Antes de seleção de futebol, antes de algum famoso, de samba, antes de samba, de carnaval, antes de qualquer coisa que pense em representar o Brasil hoje, tinha Nossa Senhora Aparecida já. E é uma coisa que, mesmo quem não acredita, mesmo quem não é católico, mesmo que tenha talvez até deteste, conhece Nossa Senhora Aparecida. Não tem ninguém que não conheça, que não saiba. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não olhe e não reconheça a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Talvez não acredite, talvez possa, se não for católico, possa julgar a gente de ser idólatra. Pode, talvez, simplesmente achar que é besteira, pode achar que é exagero, mas conhece a imagem, né? Então, o que marca nossa vida é a vida de tantos. Mas Nossa Senhora Aparecida é muito forte, é muito importante, sabe? Não tem o explicar a fé que ela move, sabe? O encontro que acontece através dessa imagem. Teve inúmeros milagres ao longo da história, né? De milagres e graças. A gente já contou alguns ali dos primeiros ali, né? Que é o próprio milagre dos peixes, o milagre das velas, né? A gente falou da graça ali que é muito contada sobre Princesa Isabel, né? A fertilidade da Princesa Isabel, que eles não tinham filhos, tudo. Mas tem alguns outros milagres, né? Dos clássicos, digamos assim, né? Um dos mais conhecidos é o do escravo, né? Das correntes do escravo. Sim, do Zacarias. Ele tinha fugido, né? Ele tinha conseguido fugir. E o seu... Vamos, né? As palavras da época, né, gente? O seu dono, o seu feitor, conseguiu
capturar ele e tava levando ele acorrentado de novo pra fazenda. Quem capturou foi um chamado Capitão do Mato, né? Não foi o dono em si. Foi alguém a mando do dono, né? Só pra deixar mais com detalhes aí mais. Mas sim, eles estavam levando de volta ele, né? Então, quando eles passaram pelo santuário, Zacarias pediu pra rezar aos pés da imagem e o cara permitiu, e as correntes, com essa fé dele, as correntes caíram, né? Então Nossa Senhora libertou ele. Teria acontecido em 1850 esse milagre, assim, pelo que tem dos documentos, né? A versão mais detalhada, né? Teria acontecido em 1850. Então as imagens teriam se partido. O Capanga teria ficado tão assustado que o Capanga teria visto essa cena que ele não teria conseguido nem falar, assim, mais assim, de um choque, né? De ver a cena. E daí diante daquilo dali, né? O Capanga pediu para que fizessem um atestado para justificar ao fazendeiro o fato de que não tinha levado o escravo de volta, né? Mas tem uma coisa, no mínimo, curiosa, que não se conta, assim, mas que tá até, tipo, registrado. É que, assim, ele deu volta pro fazendeiro, mas não foi necessariamente liberto. O fazendeiro teria daí dado o Zacarias de presente pro santuário e mais alguns escravos juntos. Daí tem... São coisas da época. Assim, tem alguns a gente não pode concordar, né? Mas assim... É que assim, tem alguns momentos da história, tá? Assim, nós somos católicos, nós obviamente vamos defender a igreja, mas tem alguns momentos que a gente assim, daí não dá pra defender. Aí complica. Como tem um professor, que é um dos professores de história aqui da FACASC, um de teologia, ele fez a apresentação da tese dele de doutorado, né? Ele defendeu e depois ele fez a apresentação, depois que ele ganhou o título, ele fez a apresentação na faculdade, numa aula magna. E daí ele fala sobre a história do Brasil, basicamente, né? Das ordens, tudo. E daí, uma coisa que ele contou, ele falou, por exemplo, assim, ele falou, e daí ele tocou um pouco desse momento da escravidão e falou assim, muito das congregações, as ordens, por exemplo, jesuítas, outros, tinham escravos. Porque, infelizmente, era a época, o que eles faziam era que eles tratavam diferente do que as outras pessoas tratavam. Davam punições, davam boa alimentação, tudo, mas muitas vezes não davam a liberdade também. Um dia a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Esses problemas, e também falando, assim, sempre tem aquela coisa, uma coisa era o discurso oficial da igreja, outra coisa era o que alguns padres faziam, às vezes tudo. É o que nós fizemos até hoje, né, gente? Uma coisa é o que a igreja ensina, outra coisa é o que os seus fiéis, mesmo os padres, fazem. E daí eu falei assim, sobre esses escravos, né, dados de presente, por mais horrível que isso possa soar, tinha um que tá envolvido numa outra história interessante. Entre eles estava um desses escravos que era o João Belim, ficou conhecido como o escravo de Nossa Senhora. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Não, esse eu acho que não. Então, ele era um homem baixinho, meio gordinho, né, negro, e muito conhecido pelas suas habilidades musicais. Nunca se casou, passou boa parte do tempo acompanhada da sua irmã, Lúcia, que também tinha sido doada, né, pro santuário. Então, e sempre que queriam alguma coisa, como era uma coisa mais bonita, chamavam, né, o João Belim para tocar, porque ele tocava muito bem e encantava muitas pessoas, né, então, os poderosos, tudo ficavam muito... E a história, né, ela foi contada, então, por José Pedroso, talvez um parente do Felipe Pedroso, lá dos Três Pescadores, mas não sabe, que também já tinha passado mais de um século, já um século e meio. Mas assim, o que fala, né, que num dia de tempestade terrível, né, apavorado, José Pedroso, ele pensou que o apocalipse tivesse chegado, e foi com a mulher e com os filhos se abrigar na capela de Aparecida. E pensava, né, se o mundo vai acabar, então é o melhor lugar para o católico estar, né? Eu concordo. Mas quando chegaram, descobriram que o mundo não tinha sido acabado, mas a capela tinha sido roubada. Era ainda era aquela capelinha ainda antes da Basílica Velha, ainda, mais antiguinha, era no século XIX. Então lá mais ou menos 1870, mais ou menos. Então assim, mas tinha uns objetos ali, tinham roubado uns castiçais, umas coisas assim. E daí, diz que quando se lamentava ali, João Belim, ele saiu correndo atrás dos ladrões. Ele não os pegou, mas encontrou numa vala todos os objetos roubados. E daí, depois dizem que
por um milagre da senhora, os ladrões acabaram sendo encontrados e condenados. E daí foi atribuído um pouco se fala, né, de um milagre, um pouco, que ele achou de forma um pouco milagrosa ninguém sabe como que ele conseguiu achar os objetos, e porque ele teve essa vida de devoção à Nossa Senhora, né, o João Belim. E daí quando ele morreu, ele teve um funeral com muitas honras, assim, tudo, porque marcou muito, porque ele era esse homem simples, né, que vivia tocando para Nossa Senhora. Bonito. Né, que dedicou sua vida, dedicou, né, sua história toda, sua vida ali aos padres, aos fiéis, ali junto. Até o ponto que eu vou dizer uma coisa, tem algumas pessoas que até defendiam que ele deveria ser canonizado, né? Não sei se alguém chegou a abrir o processo, se tem mais registros ou não, mas do João Belim. Tem a história também do cavaleiro que tentou entrar a cavalo, né, no santuário. Tentou também, que ele zombava e queria entrar, né? E queria destruir o altar, assim, né, disso. Quando ele chega, as patas do cavalo ficaram presas no primeiro degrau da escada. Ele não conseguiu entrar. O cavalo não se mexia. E lá no santuário, na Basílica Antiga, né? Isso é na Basílica Antiga ainda. Tem até hoje a marca das patas do cavalo. Embora lá esteja escrito que o que tá lá é uma réplica. O original tá guardado no museu. Você pode ver no Museu de Aparecida. Exatamente, ele foi tirado e foi colocado no museu, o original, o verdadeiro. E eu tenho uma tristeza aqui, fazendo desabafo, que eu já fui pra Aparecida, mas eu nunca fui no Museu de Aparecida. Porque quando eu fui, tava em obra. Vou voltar lá então. Como dessa história de obra, né, que nunca termina, porque sempre tem que estar mexendo em alguma coisa, eu levei o azar de pegar o museu fechado. Tem que voltar lá. Agora, eu vou comentar uma coisa, tu algum dia, não sei se tu já percebeu, que, né, na Basílica Velha, não sei se conseguiu perceber, porque às vezes tinha muita gente, que tem, em uma parte da Basílica, tem uma imagem de uma onça? Não tenho lembrança. Que é um milagre, dos milagres clássicos, né, que foi eternizado nas paredes, que é o milagre da onça chamado. Então conta que o Manuel Barreto, ele gostava de caçar, ele caçava algumas coisas, né, alguns animais pequenos, assim, né, gostava de caçar alguns animais pequenos. Ele estava caçando, apareceu uma onça perto dele. E tipo, o que eu vou fazer, né? E daí ele simplesmente gritou: "Me ajude, minha Nossa Senhora Aparecida." E a onça desapareceu. Aí a gente não tem uma comprovação em si, mas é um dos milagres clássicos, né, que se conta, né? São aqueles milagres que a gente não tem comprovação, mas que a gente gosta de acreditar. São os mais... Alguns outros até tem, né? E são os milagres mais clássicos, né? E outro entre os milagres clássicos, o João Pouquinho tem o caso da menina cega. Que eu lembro da novela. Nas novelas eles colocam meio que como se acontecesse tudo junto, né? Isso daí eles acontecem em períodos um pouco diferentes, assim, né? Que, tipo, assim, a gente falou, teve aqueles primeiros lá do descoberto de uma imagem, daí pelos documentos, o do escravo acaba em 1850, contei ali a história do João Belim em 1870, mais ou menos. O da Basílica Velha é antes de 1888, porque se ele foi registrado ali, mas não se sabe quanto antes de 1888. E o da menina cega, provavelmente ela teria acontecido em 1874. Quer contar o que tu lembra pela novela? Assim, da novela, assim, gente, tem que fazer... Não, conta porque daí eu vejo o que tem aqui no... Eu era muito pequenininha, tá? Eu era muito novinha, tá? E o que eu lembro é da menina entrando na capela, assim, com a mãe dela, olhando na imagem, e, tipo, tem uns negócios com luz, uns negócios meio pirotécnicos, assim, tal. E daí a menina falando que, tipo, nossa, a capela é muito linda. E a menina era cega de nascença. E daí a menina começa a falar que, tipo, como que a capela é bonita. E a mãe dela, daí, tipo, percebe que a menina tá curada ali, do nada. Pelo relato, foi mais ou menos isso. Tirando a parte pirotécnica. Porque daí pra TV tu precisa fazer um showzinho, né? O relato mais comprido diz, né, que ela era cega, né, e ela ouviu falar, deu um tio que tinha passado por lá, falou pra ela que era uma imagem que faz milagres e tudo, e a menina começou a insistir com a mãe, eu quero ver a imagem. E a mãe falou, tá, mas você é cega, você não vai conseguir ver. Ela falou, mas eu quero pelo menos tocar, mesmo que eu não veja, eu quero pelo menos poder tocar na imagem. E a mãe falou, não, mas entende, de um jeito. E daí ela convenceu a mãe,
porque elas não tinham dinheiro também, era uma família pobre, né? A filha ficou insistindo tanto com a mãe, e daí até falou pra minha mãe, mas a gente vai pedindo esmola pra pagar a viagem. E convenceram, e daí o tio emprestou, né, o dinheiro, porque o tio queria que a menina cega fosse ao santuário, emprestou o dinheiro, e daí realmente tem isso. Que daí ela disse que quando ela chega, ela já começa a falar, aquela é a capela, tem aquela basílica, é a capela da Nossa Senhora, e daí ela volta a ver. Mas tem um manuscrito que tem um final meio trágico. Ah, meu Deus. O que aconteceu? O final trágico é que ela vê a imagem, ela teria visto a imagem, tem um manuscrito, porque tem duas versões. Tem a versão que acaba com isso, que ela foi curada. E tem um manuscrito que conta uma versão que ela, quando ela teria olhado pra imagem, fala assim, mãe, eu pensava que ela era uma santa bonita. Como diz o povo, mas não acho ela bonita. E ainda assim ela... E além do mais, ela é negrinha. E daí ela teria voltado a ficar cega de novo. Mas assim, eu só conto isso porque tem em documento. Mas os padres nunca botaram fé nessa versão, sabe? A versão que sempre teve mais apoio foi realmente a versão ali que ela é curada e pronto. Eu prefiro acreditar que ela realmente foi curada, ficou curada. Mas eu queria dizer que se isso aconteceu, foi justo. Não, mas é que realmente não faz muito sentido, porque não faz muito sentido de como Deus age, né? Tipo, eu ia se vingar agora. Não é assim. Não. Agora mas Nossa Senhora é a Afrodite, né? Que não pode questionar a beleza dela. E tem um milagre que eu quero contar, que daí ele é mais recente, mas que eu achei muito bonita a história. Que é o caso de um paralítico de 1995. O que acontece? Primeiro, em 1991, Lorival Leonetti Jr., um jovem, e ele estava trabalhando numa colheitadeira e acabou tendo um problema e ele acabou caindo da colheitadeira e foi atingido pelas pás da colheitadeira. Ai. Praticamente destruído, teve um traumatismo muito grave e foi levado para o hospital e ficou em coma. Sem reação, né? Sendo estudado pelos aparelhos. O pai dele até chegou a dizer pro médico que era para desligar, mas o médico falou que não. Que no Brasil não pode. E o médico falou que não, mas o pai estava tão desiludido, não conseguia ver, que chegou a falar isso. E ele ficou 2 anos e 5 meses. Até que ele acordou. Depois de 2 anos e 5 meses em coma, ele acordou. E daí ele só conseguia lembrar que era o ano de 1991. E daí o médico falou, não, na verdade agora já é no 1993 já. E daí foram fazer os testes, ele tinha tido lesão em 2 vértebras. Uma delas tinha praticamente esmigalhado. A quinta vértebra, ela tinha completamente destruída, ele tinha 73 pontos na cabeça. E daí ele descobriu que ele nunca mais ia andar. Né? Ele acordou, mas ele descobriu que ele estava paralítico. Paraplégico. E ele ficou revoltado, ele não queria, não tinha o que fazer, não tinha como curar. Ele chegou a tentar se matar, tentar se jogar, tipo, tava com uma barra, tipo, meio que uma haste de metal, no médico fazendo o exame, e ele foi tentar puxar pra fincar aquela haste de metal no peito dele, e o médico segurou, não permitiu que o Lorival se matasse. E ele ficou assim, muito... Ele pegou, e daí depois que ele estava em casa já, ele pegou uma arma que o pai guardava no cofre, pegou a arma, botou na boca e apertou o gatilho. Uma vez, não funcionou. 2 não funcionou. 3 não funcionou. 4 não funcionou. 5 vezes e não funcionou. Eu acho que o recado estava bem claro, não era pra ele morrer. Né? Então eles poderiam explicar explicações humanas, né, de pólvora úmida, alguma coisa assim, mas a questão é que não disparou. E daí ele tinha um enteado, né? Vivia só reclamando e tinha um enteado que tava ali como pai e falou, pai, você precisa ter fé, não adianta ficar resmungando, a situação do senhor é definitiva. E daí ele disse, né, mas como eu vou ter fé se hoje eu ponho a culpa até em Deus pelo que me aconteceu? E daí o enteado falou pra ele, mas então por que você não faz uma promessa à Nossa Senhora? Você não é devoto da Nossa Senhora Aparecida, você não é devoto dela? E ele era devoto. E ele então foi em uma capelinha, né, de Nossa Senhora Aparecida que tinha perto da casa dele, mas a capela estava trancada, e ele ficou rezando na porta. E ele pediu assim, mas se tantas pessoas já alcançaram graça, por que eu não posso alcançar também? Por que eu não posso ter essa graça, né, que ele queria voltar a andar? E daí só que ele decidiu o seguinte,
Ela quer saber de uma coisa? Eu acredito na senhora, então eu já vou. E daí ele falou: se eu conseguir, eu vou ir até a Aparecida. Beleza. Ele falou assim: não, mas quer saber uma coisa? Eu não vou esperar que a graça venha. Eu já vou pagar a promessa agora. E ele decidiu, de cadeira de rodas, ir até a Aparecida, na cadeira de rodas. E ele decidiu pagar a promessa antecipadamente. Arrumou ali um pouquinho, trocou um pouco os rolamentos da cadeira, pra cadeira andar um pouco mais... Pra reforçar a cadeira, né? Reforçar a cadeira, né? Então, pra aguentar a viagem. Mas ninguém queria que ele fizesse. E daí ele começou e foi indo. A cidade... Ai, por onde que ele saiu? Foi em Bauru. Ele saiu de Bauru, né, em direção à Aparecida. Ele começou então a fazer a viagem. Ah, não, desculpa, Bauru não. O acidente foi em Bauru, quando aconteceu o acidente, ele estava trabalhando em Bauru. Mas nessa época ele morava no Paraná. Nossa, mais longe. Acho que era norte do Paraná, mais ou menos. E daí ele vai, né, então, entra em São Paulo. E ele não aceitava nada. Ele levou um pouquinho de comida, mas a comida acabou, sei lá, no segundo ou terceiro dia. E ele não tinha dinheiro. E ele não aceitava que dessem carona pra ele, porque ele queria ir a pé, sabe? Não aceitava que dessem carona, não aceitava que empurrassem ele. Ele aceitava, às vezes, assim, um pouco de comida, mas ele não queria, tipo, que dessem bastante dinheiro pra ele, nada, ele não queria. Ele queria, e assim ele foi indo. O único momento que ele aceitou carona foi no momento que ele chegou num trecho da estrada que não tinha acostamento. Ele falou pro motorista, o motorista falou assim, os meus parentes estão me esperando em tal rodovia Castelo Branco. E daí ele chegou até lá, quando chegou no local, falou assim, mas não tem ninguém aqui te esperando. Ele falou, não, mas eu vou aqui empurrando mesmo. O cara falou, não, então eu te levo pra Aparecida. Ele falou, não, a minha promessa é que eu vou assim. E ele foi. E assim foi indo. Então ele de início, o Lorival, ele tinha pensado que ia demorar 4 meses pra chegar. Ele ficou 8 meses viajando. Sem um centavo no bolso. Sempre aceitava água, mas nunca aceitava dinheiro. Quando não aceitava dinheiro, nada, né? Às vezes ele teve dias que ele comeu o resto de comida que ele deixou jogado no chão, sabe? Ou pegava um saco de biscoito, alguma coisa assim, foi indo. Isso era o ano de 95 já. E daí, às vezes ele chegava a ficar sozinho, uns dias, tudo. E daí, entre as pessoas que ele conhecia, acabou que em algum momento, quando ele passava e ele... Teve alguém que parou e perguntou pra ele, porque disse que sempre estava fazendo a viagem, já alguns dias via ele, alguns dias naquela rodovia, ele contou a história, e isso começou a se espalhar. E daí veio o jornalista, tudo, pra entrevistar ele. E daí tinha o dia, de repente ele foi, quando ele amanheceu, ele acordou de manhã, tinha um helicóptero, sabe, filmando ele, e daí virou uma comoção, assim, nacional. Uhum. E ele até aceitou, né, pra dar o testemunho. Pegaram ele, levaram para um estúdio para ele dar uma entrevista, mas depois voltaram e deixaram ele no mesmo lugar de novo, porque ele queria continuar a viagem na cadeira de rodas. E só que da cadeira de rodas já praticamente depois de tanto tempo já praticamente não andava mais, sabe? Tava toda detonada, enterrada. E daí ele disse que num certo momento chegou, né, ele sentiu que uma pessoa tipo abraçou ele, envolveu ele no braço, e ele olhou, e daí eu vi, olha só uma coisa surpreendente, ele conta. Era uma... Quem tava ali abraçando ele, que foi encontrar ele, era a Hebe Camargo. Quê? E daí... a Hebe Camargo, que é falecida. Uhum. E daí a Hebe Camargo disse que a Hebe Camargo perguntou pra ele se precisava de alguma coisa, e ele falou que ele precisava de uma cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas quase não saía do lugar. E disse que ela... E a Hebe trouxe uma cadeira de rodas nova pra ele passou pra cadeira nova, e disse que a Hebe pediu pra não registrar nada, sabe? Então, tipo, ele conta isso, mas não tem registro nada, sabe? Ela não gravou nada pro programa dela, nada, ela simplesmente deu fez. assim, sem ninguém saber, né? Eu achei muito bonito isso, né? E ela podia ter usado isso pro programa dela, tudo, né? Mas ela não quis crescer em cima disso, né? E assim ele foi indo. E daí ele vai indo, quando ele chega ali em São Paulo, na Marginal Tietê, ele tinha que ir pra Marginal Tietê. Quem já foi pra São Paulo, Aparecida, pra São Paulo, sabe a loucura que é a Marginal Tietê, né, Bruno? Já foi lá, sabe como que é, né? Sim. Pensa uma cadeira de rodas indo... Eu fui de carona e a pessoa ficou perdida por lá. Imagina agora um homem de cadeira de rodas indo vai ter que andar na Marginal Tietê. Meu Deus do céu. Daí ele chegou lá, só que tinha virado tanta comoção que eles tinham reservado uma faixa inteira da Marginal Tietê pra ele, Lorival. Ou pelo menos só facilitaram a vida dele aí. Com direito a escolta policial e tudo. Gente, que incrível.
essa história. E daí, então, basicamente ele foi indo. Um dia ele chegou, né? Ele começou, né, a ter esses privilégios. E daí, um dia ele chegou num posto de gasolina e, com uma surpresa dele, tinha um neurocirurgião que esperava por ele. E daí pediram, né, pra ele colocar, pra ele se deitar no colchão d'água. E daí o médico falou que o Lorival tinha mexido a perna. Ele falou assim, mas como que eu vou mexer as pernas? Você mexeu? Daí o doutor, né, era o doutor que já tinha tratado ele antes, falou assim, peraí, isso não era pra estar acontecendo, mas tá acontecendo, mexeu a perna. E daí o Lorival começou a lembrar, né, que ele tinha feito a promessa que ele falou que se fosse pra acontecer a graça, ele era no caminho que a graça ia acontecer. E ele continuou, né? Uhum. Então, e ele começou a gritar, né, e ele começou a sentir vontade de... E ele disse que ele tava ali naquele momento e ele falou assim, tô com vontade de fazer xixi, sabe? Porque ele não sentia, sabe? Uhum. E eu vontade que ele não sentia há anos. E daí ele usava a sonda, né, e ele começou a sentir. E daí começou a sentir essa dor. Então daí ele não chegou a ficar de pé, mas naquela melhora, ele teve essa melhora instantânea e não conseguiu perseguir viagem. Mas continuou na cadeira de rodas, ele ainda não conseguia andar. E daí chegou em Aparecida. Quando chegou em Aparecida, tava um negócio assim, um fervo assim, de gente, né? Ah, com certeza, o povo tava... Tinha gente nos jornais, e daí gente tocando nele. Ele disse que ele ficou incomodado, mas disse que o bispo, né, chegou pra ele e falou assim, ó, que tocavam nele, né, as pessoas tocavam nele e tudo, e daí falou, deixa eles, Lorival, cada um manifesta a sua fé de um jeito. Você não vai fazer milagre, mas deixa eles acreditarem no que quiserem, né, porque as pessoas estavam vendo, né, naquele exemplo dele e tudo. E daí tava ali, né, o cardeal arcebispo de Aparecida esperando, o Luiz Lorscheider na época. E daí ele foi tentar ficar de pé, ele foi lá, foi ver a imagem, e daí quando ele foi ver a imagem, ele foi ficar de pé, segurou a mão no corrimão, quando soltou, caiu com tudo no chão. Deu de cara no chão, bateu com o nariz e começou a jorrar sangue do nariz. Beleza. Não tinha acontecido, né? Milagre. Bem. E daí ele sentia as pernas e não era capaz de ficar de pé, mas ele estava sentindo as pernas. E daí ficaram pensando isso. Foi quando o cardeal, né, chegou pra ele e falou assim, Senhor Lorival, o senhor saiu de tão longe, viajou tanto tempo, vai fazer desse jeito? Vamos fazer direito? Daí limparam o sangue dele, e daí Lorival ele rezou, né, o rosário, rezou, né, com o rosário nas mãos, e ficou de pé, e apoiado pelo guarda, ele foi tirando a mão do corrimão, até que ele conseguiu ficar completamente de pé. E todo mundo soltou e ele conseguiu ficar de pé, sem ninguém o ajudasse. E daí ele conseguiu dar 3 pequenos passos. E daí caiu. Pra quem tava... Isso. E daí viram, né, que ia ter um processo por causa da mente, do corpo dele se acostumar, mas ele tinha recuperado os movimentos. E daí ele não queria fazer os exames para comprovar um milagre, mas daí até o cardeal falou para ele, olha, depois de tudo que você fez, ou você faz os milagres, os exames pra gente comprovar que foi milagre ou não, ou senão você vai ser acusado de fraude. Daí ele aceitou, e é um milagre comprovado de fato com exames pelo Vaticano. Caraca! E daí ele se tornou, né? Dessa história. Eu não tinha ideia dessa história. E daí, 3 anos depois disso, ele caminhava perfeitamente já. Tanto que, ao ponto de que às vezes as pessoas nem acreditavam que um dia ele tinha sido paralítico. Daí depois, outra vez, ele fez essa outra promessa a pé de novo por causa de outra coisa, porque daí ele era motorista de caminhão, foi desviado de uma criança, bateu no outro caminhão. Ele de novo fez a promessa de percorrer 9.000 quilômetros. A esposa ficou meio brava porque ele foi fazer isso, mas ele foi fazer a pé. E eu acabei descobrindo que se você procura pelo Lorival Leonetti Jr., então você descobre que ele tá vivo ainda hoje, e daí ele teve um outro problema, que ele sofreu ele teve uma outra espécie de acidente, que hoje ele tá numa cadeira de rodas de novo, porque ele acabou tendo uma das pernas dele amputada. Ele caiu, né? Ele caiu de uma torre em 2018, e aí ele teve que ter uma perna dele amputada, a perna direita amputada. E daí fizeram campanhas pra ajudar ele e tudo, mas ele continua sendo um devoto, né? E mesmo daí depois ele resolveu fazer de novo, depois de ter a perna amputada, fazer de novo com cadeira de rodas a peregrinação. E virou um grande devoto. Mas aí eu acho que a mulher dele já desistiu de ficar brava com ele, né? Eu acho que também tem outra coisa assim também. Depois, às vezes algumas pessoas falam, tá, mas nossa, aconteceu tudo isso. Não, porque a grande cura, na verdade, era a cura que o coração dele precisava, né? Ele não tinha mais vontade de viver, né?
A cura não era em si o andar, né? Deus usou isso também e decidiu fazer. Mas a cura era ele voltar a crer. E é isso. Então é isso. Mais uma coisa a comentar, Bruna? Que tá bem grande, vai dar 2 horas de gravação. Eu acho que é isso mesmo. Cara, acho que ninguém explica de fato tudo o que acontece em Aparecida. É um negócio assim... Mesmo a igreja vai muito além do que a gente consegue compreender, né? Colocando assim. Porque os milagres têm que ser comprovados, tudo. Mas quantos milagres que devem acontecer que a gente não tem nem ideia? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora Aparecida. Sempre tive, né? E... sei lá, tem história, assim, vou contar aqui para os ouvintes, né, que a mãe contava para mim desde que eu era criança. Porque quando a nossa mãe ficou grávida de mim, foram feitos exames, né, de rotina, e foi descoberto que eu tinha um cisto no cérebro, um nervo que atravessava o meu cérebro, que estava pressionando e ia romper o cérebro, né, ia romper o cérebro ao meio. Então se eu nascesse, eu provavelmente seria uma criança já em estado vegetativo. E a mãe disse que teve um médico que olhou pra ela assim: a senhora pode esperar qualquer coisa, menos uma criança normal. Menos uma criança que vai se desenvolver como os outros filhos. E quando, no último exame, antes de eu nascer, tipo, umas semanas antes de eu nascer, o cisto sumiu. E a mãe disse que é por causa de Nossa Senhora Aparecida. É que a família até rezou junto, né? A família rezou muito, né, por isso. E é isso. É realmente um milagre. E histórias todo mundo tem alguma, né? Mas acho que agora vamos encerrando por aqui, né, Bruna? Vamos. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem de dicas para os nossos ouvintes? Tá, eu vou indicar... Eu cantei no começo, né, do programa a música do Cantinho da Criança, e eu vou recomendar escutarem o Cantinho da Criança, mesmo que você não tenha uma criança, tá, gente? São músicas muito legais e muito bonitas. E também uma alternativa para quem não quer surtar com Galinha Pitadinha e suas variáveis. Tá, Cantinho da Criança é uma música infantil, mas que você consegue tolerar melhor. E eu vi um mini documentário esses dias, tá? Que não é no tema de Aparecida, tá? Mas que tem na HBO Max, tá? Que é Deus é o Elvis Maior. Deus é o Elvis Maior? Nossa. Sim. É a história de uma abadesa que ela foi atriz de Hollywood e ela contracenou com o Elvis e ela largou a vida dela de atriz em Hollywood pra virar uma monja de clausura. Que legal! E, tipo, é muito legal, assim, sabe? Ela largou, ela era, assim, tem toda a história bem legal e é bem curtinho, assim, não chega a ter 1 hora de documentário, né? Legal, mas legal. É muito bom. Então fica a dica aí. Eu vou indicar, vai ficar bem no tema mesmo, 2 livros que eu li até pra preparar aqui. 2 livros escritos pelo jornalista Rodrigo Álvares, que é um que é Aparecida mesmo, né? E o outro, Sim. Milagres, que daí são histórias reais sobre os acontecimentos extraordinários atribuídos à intervenção de Nossa Senhora Aparecida. Então, um jornalista que ele fez, ele não é um livro devocional, não um livro de espiritualidade, ele é um livro jornalístico, assim mesmo. Mas, assim, é muito bem escrito e com muita sinceridade, é muito bonito, assim, é um trabalho sensacional, né? E da parte dos milagres, ele apenas relata, ele fez o trabalho apenas de relatar, né? Sem fazer nenhum julgamento, sem fazer, né, julgamentos. Mas, assim, são livros muito bons, eu recomendo. E eu também, eu vou ser 3 dicas agora, porque daí eu lembrei também, que eu acabei lembrando, eu acho que tu já assistiu também, Bruna, aquele filme Aparecida, O Milagre. Sim! Então fica a dica aí, é uma história fictícia, mas muito, muito bonita, assim. E que atende bem, assim, é uma história bonita de um sem fé que ele perdeu a fé quando o pai dele morre na construção da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? Cheio de problemas na família dele, tudo é uma história de reconstrução. É fictícia, mas é uma história muito bonita. Bruna, considerações finais? Nos sigam no @café.católico, né, no Instagram. E também entre em contato conosco, né? Ali no link da bio tem o link para o nosso grupo no Telegram. E se vocês gostaram desse estilo de programa, se vocês querem que a gente
talvez destrinche alguma outra história, nos falem que a gente pode trabalhar um pouquinho mais nisso também. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.